E aí? Opa! Tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo? Me escuta bem agora? Sim, perfeitamente. Tá Perfeitamente. ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Que Temos bom. até, Agora, como? temos até energia. Opa! Ontem, esse ontem foi muito engraçado aqui, porque estava começando um temporal em Porto Alegre. E Exato, exato. Para aqueles que não estavam na live de segunda-feira e não sabem do ocorrido, começamos uma live, mas aí, por conta do temporal em Porto Alegre, houve uma falta de luz e aí não conseguimos avançar. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade do teu tempo, muito obrigado por aceitar o convite dessa conversa. Muito me honra por estar podendo conversar contigo. Te admiro intelectualmente, quero dizer aqui de viva voz isso, né? E como eu estava mencionando antes de você ingressar, eu quero colher as tuas impressões, né, sobre esse momento político delicado que o Brasil atravessa, né? Porque hoje mesmo, agora, quer dizer, cada dia o Supremo Tribunal Federal nos surpreende com alguma atrocidade, nos surpreende com alguma truculência, com alguma absurdidade, rasgando a Constituição, né? E agora de tarde nós tivemos aí a questão do Lewandowski, né? Quase que, portanto, destroçando a ideia do poder familiar, né? O antigo pátrio poder, né? Agora chamado de poder familiar, incitando, né? Exortando o Ministério Público a denunciar pais que não queiram vacinar os seus filhos com substâncias experimentais, né? Então, quer dizer, vivemos um momento bastante complicado, não acha, meu caro Pugina? eu hoje, casualmente, ouvi o depoimento de uma mãe que estava preocupadíssima, porque ela levou a filha, que tem comorbidade, para fazer a vacina, né? E percebeu ali que tudo ficaria a conta da sua responsabilidade e da sua decisão em relação Uhum. a eventuais consequências. Ninguém assumiria qualquer responsabilidade. Como é que você pode dar uma ordem, determinar alguém que cumpra algo, que injete alguma coisa no seu corpo e qualquer problema reclama para o Papa, entende? Que vai falar com o bispo, vai te queixar para quem tu quiser, porque não é nessa porta. Então, isso é uma relação totalmente vulgar com o Estado, né? Muito invasiva. Mas, quando começou esse fenômeno, porque não era assim, não era assim. Quando começou esse fenômeno, há cerca de 3 anos, eu o interpretei como um assomo de autoritarismo de algumas pessoas. A maior parte delas localizadas numa poltrona do Supremo Tribunal Federal, mas outras na presidência da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, em alguns lugares da administração pública, em posições de mando dentro das sociedades. Mas eu achei que aquilo fosse autoritarismo, um surto autoritário que estivesse se manifestando. Mas, com o passar do tempo, tomando as interferências do Supremo nos demais poderes, percebendo o que estava acontecendo no plano das plataformas, que dão espaço às chamadas redes sociais e à voz caótica, tumultuada da população, mas dá um espaço que era um espaço de liberdade. De repente, eu percebi que nós estamos, na verdade, sob uma tirania, Rodrigo. Há uma tirania que foi se instalando gradualmente no Brasil, cumprindo as suas etapas, os seus avanços, e hoje a sociedade percebe que os seus espaços de liberdade estão extremamente contidos. Tudo isso foi favorecido pela pandemia? Sim, foi.
Mas acho que corresponde também a um projeto político em curso, para o qual a pandemia abriu mais portas. Mas isso não explica, por exemplo, o que aconteceu em relação às pautas do Supremo do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, né, onde os presidentes passaram num grupinho de uma dúzia de pessoas a mandar e determinar o comportamento e a conduta dos outros 500 deputados, da Câmara dos Deputados e dos outros 80 senadores. Aquilo que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça fez em relação à indicação, o cara que está sentado na poltrona, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, tem o seu espaço de tirania ali, e aqui só se faz. Ele só tem o direito de marcar a data, e ele acha que isso corresponde ao direito de não marcar a data. Ou seja, há um processo que aí também contribui muito para isso, uma certa idiotização em curso dentro da sociedade, né? Eu vejo com muita preocupação o cenário que nós nos encontramos, porque o Supremo Tribunal Federal, né, e aí de forma geral, né, claro que alguns ministros ganhando louvor no tema tirania, né, mas o Supremo Tribunal Federal tem avançado sobre as demais competências do Executivo e do Legislativo, me parece de modo assombroso, né, como nunca tivemos, e tem cometido atrocidades que são extremamente preocupantes, fazendo com que tenhamos aí um colapso da liberdade, né? Porque, por exemplo, eu não consigo ver, se não como preso político, pessoas como o Roberto Jefferson, por exemplo. A despeito de eu não compactuar com as ideias do Roberto Jefferson, ou a despeito de eu não gostar do seu estilo, por exemplo, são questões pessoais minhas, enfim, não estou aqui para discutir conteúdo e forma de Roberto Jefferson, isso é irrelevante, né? Mas o fato é que, sem culpa formada, preso aí há 6, 7 meses, num inquérito ilegal, né? Sem um tipo penal que me pareça minimamente sustentável, né? Ele se encontra preso, assim como aquilo que foi feito contra o deputado Daniel, né? E que também discordo do conteúdo, e que também discordo, enfim, da forma como ele se colocou, mas o fato é também que, como deputado federal, teria ele imunidade plena sobre suas manifestações. E isso significa, inclusive, a liberdade de dizer atrocidades, a liberdade de dizer sandices, né? E, no entanto, foi preso, se encontra aí com tornozeleira, etc. Então, estamos chegando num patamar... E focinheira, né, com censura, que se criou a figura de uma censura prévia, porque ele foi, né, numa canetada, banido das redes sociais. Isso significa que ele sofre censura, né, por aquilo que ele poderia vir a falar. Então, antecipadamente, o Supremo resolve retirá-lo das redes sociais, quer dizer, numa absurdidade onde a Constituição também diz que não haverá censura prévia, né? Então, me parece que vivemos um momento muito delicado da vida política nacional e por outro lado, vemos aí expedientes ardis, né, subterfúgios, liberando Lula para a eleição, né, numa manobra absurda, né, em que, condenado em primeira instância, condenado
em segunda instância, à unanimidade, condenado no STJ com provas que sobravam, à unanimidade. Aí, aos 46 do segundo tempo, um expediente no Supremo Tribunal Federal diz: não é nada disso, a competência não era em Curitiba, é outro juiz que tem que decidir. E aí libera-se, então, Lula para a eleição. Já se havia, né, armado a estrutura de voto impresso, sepultado a questão do voto impresso. Então, se começa a ter um xadrez, me parece complicado. Como é que é a sua visão, meu caro Pugino? Isso tudo é clara manifestação de que o órgão, é a cúpula do Poder Judiciário, que é um poder político, o Supremo Tribunal Federal é um poder político, mas certamente é o menos democrático de todos os poderes políticos, que ali ninguém vai para um voto que não seja um voto qualificado dentro do Senado Federal, ninguém ali tem voto no corpo, lixam-se os ministros para a opinião pública. Falar a eles é a mesma coisa que falar para as portas, porque eles não têm a menor preocupação, e eles claramente adotaram uma conduta para atender a determinada corrente política, que é a corrente política que os colocou lá dentro, não por acaso. Não por acaso. Eles estão lá porque esses a quem eles estão favorecendo durante todo o tempo os colocaram lá dentro. Muitos deles deveriam se declarar claramente impedidos de tomar deliberações em relação ao ex-presidente e hoje ex-presidiário. E isso acontecendo num país que um dia sonhou ter aprovado uma lei em que, para participar da vida pública do país e disputar voto, era preciso ter ficha limpa. Se aprovou nesse país uma lei da ficha limpa. E se comete uma enormidade como essa que tu acabaste de descrever, numa sequência que, se tu fores desenhar passo a passo o conjunto de decisões que permitiu que isso acontecesse, recuando em relação à prisão após condenação em segunda instância, decidindo lá no fim da prorrogação, né, a questão de em que foro deveria ter corrido aquele processo. Matéria, aliás, já deliberada repetidas vezes ao longo do processo, por Câmara, pela segunda turma do próprio tribunal. Deliberado ali, decidido, encerrado. Aí o membro daquela turma volta atrás da sua posição. Mas que coisa constrangedora. É um troço fazer escorar um cabelo, e isso tudo feito às claras, do alto de uma autoridade, cobrando da sociedade, cobrando da opinião pública, e cobrando das redes sociais, e cobrando dos seus detratores um respeito que eles mesmos não se dão quando discutem entre si. Cobrando um respeito que eles mesmos não se dão. E se nós formos, na perspectiva da sociedade, olhar estes últimos 3 anos de ação do Supremo, dessa composição do Supremo Tribunal Federal, o que eles fizeram para o combate, o ansiado, desejado combate à impunidade no país, isso vai dar uma contribuição enorme no sentido negativo. É o zero, abaixo de zero, um número bem grande, porque eles só agiram no sentido oposto, tanto quanto o Congresso Nacional, tanto quanto. E não fez outra coisa também, a não ser o sentido de agir a favor da impunidade. Porque me parece que, a partir do momento, né, que a Suprema Corte, né, os ministros da Suprema Corte se colocam da forma que se colocam, se rompeu aquilo que é esperado, né, do julgador, que é o mínimo de imparcialidade.
Não é à toa que a Constituição coloca, né, que os poderes da República são legislativo, né, executivo e judiciário. O judiciário vem em terceira colocação nessa tripartição, porque é sempre um contrapoder desprovido da legitimidade do voto, ele não é banhado pela legitimidade do voto, né? Portanto, esse seria sempre um poder comedido, um poder mais recluso, mais econômico, né, mais tímido, agindo sempre em situações um pouco mais extremadas e dispensando, né, as paixões. E no Brasil isso foi esquecido há muito, né? No Brasil isso foi esquecido há muito, e eles entraram no jogo e entraram com gosto e se transformaram numa junta governativa. O Supremo Tribunal Federal é hoje uma junta governativa que avança sobre as competências do Executivo e do Legislativo, e eu não me recordo, em nenhum país do mundo, onde pude fazer estudos comparados, percebi uma Suprema Corte em que os seus membros se reúnem com parlamentares para discutir emendas constitucionais, para barrar determinadas coisas, para querer aprovar outras, né? Se manifestam em entrevistas sobre tudo, fazem lives na internet com influenciadores digitais de capacidade intelectual bastante duvidosa, né? Então, eu não tenho notícia de uma outra Suprema Corte que se manifeste, se comporte de modo tão grotesco quanto a nossa, né? E os prejuízos para a democracia brasileira têm sido imensos, a ponto de a Corte pagar o preço do desprestígio total perante a população, né? A gente está chegando, acho que, num esgarçamento, né? Muito perigoso. E aí, dentro desse cenário, eu suponho que uma das grandes agendas para a próxima legislatura seria o debate do desenho institucional brasileiro, né? Eu acredito que o desenho institucional brasileiro montado em 1988 foi tremendamente disfuncional, e as evidências estão aí. Você vê esse debate como um grande desafio para a próxima legislatura? Esse, na verdade, Rodrigo, é o debate da minha vida. Eu escrevo desde 1985, participando também de programas de rádio e televisão aqui no Sul, e sempre debati mostrando o quanto este nosso sistema tem essa característica que tu descreveste. E ele, infelizmente, já era assim e saiu consagrado assim para pior, né, na Constituição de 1988. Infelizmente, perdemos ali o trem da história, a possibilidade de colocar este país nos eixos por responsabilidade pessoal do presidente Sarney, que pressionou nessa direção a marcha dos acontecimentos. Foi uma coisa triste. Eu vivi ali momentos de tristeza acompanhando o que estava em curso. Tão evidente fica, pelo menos ficar para mim, e acho que fica para quem lê a Constituição, que nós estávamos criando uma usina de crises no país. Absolutamente falta de alternativas constitucionais para sair das. Porque desde que me tenho por gente, raros momentos de intervalo, nós vivemos em crise no país. Nós vamos de uma crise para outra sem resolver o que ficou para trás. Simplesmente as crises passam porque a vida segue, a banda toca, né? E tem que andar o barco. E a gente então entra numa bolha de uma certa estabilidade até que a bolha fura e nós estamos de novo no lugar de sempre, que é o lugar de estar, a que nos leva à estrutura política que foi montada no país. Essa ordem política, esse sistema,
né? Ele só funciona em determinadas bolhas ocasionais, porque o normal não é assim. Eu queria só abrir um parênteses, mencionar uma coisa que as pessoas ainda não se deram conta, o quanto isso aqui é grave. Ainda voltando ao Supremo Tribunal Federal, quais são esse Supremo que abriu as portas das prisões para corruptos condenados em segunda instância e até em terceira instância, e para abrir a porta para abriu a porta para todos, abriu a porta para todos. Estão todos aí, livres, leves e soltos. Talvez até pedindo seu dinheiro de volta, aquele dinheiro roubado que devolve. Mas é a consequência lógica da estrutura que foi decidida. Do que eles decidiram fazer. Mas quais são as preocupações deles em relação à criminalidade no país? Outro dia eu fiz um levantamento. Milícias digitais. O crime de montar milícias digitais, e a própria palavra milícia já vem com um rótulo de natureza política, que identifica a fonte do laboratório de linguagem que o concebeu, né? Milícias digitais. Hoje, isto passou a ser matéria de ocupação permanente, de preocupação dos senhores ministros. Atos antidemocráticos. Eu saí atrás. Quais são estes atos antidemocráticos? Se eu fosse elaborar uma lista, eu começava por certas decisões do Supremo Tribunal Federal. Ele é o epicentro dos atos antidemocráticos. Na minha lista, começo com os deles. Né? O que é ato antidemocrático? É achar que eles estão completamente errados, dizer que eles causam vergonha ao país, ir lá para frente para protestar, atirar os fogos de artifício por sobre o tribunal. Isso é ato antidemocrático? Criticar-nos é ato antidemocrático? Criticar o presidente não, criticar o Congresso não, mas criticar o Supremo Tribunal Federal é antidemocrático? Discurso de ódio. Mas tu queres coisa mais subjetiva do que tu definir o que é a indignação? Eu aqui estou indignado, mas alguém poderá achar que eu estou fazendo um discurso de ódio. Mas eu estou indignado porque estou numa democracia e vendo essa democracia se extinguir. E como é que eu não vou ficar? Como é que eu vou manter a calma? Como é que eu vou manter aquela fluidez de linguagem que o ministro Alexandre de Moraes não tem? Se eu for fazer discurso de ódio, que for catalogar, eu começo com os dele. Sim. Ou não? Ou não? Sim, certamente. Criando desconfiança nas instituições, mas como é que eu vou confiar em instituições que eu sei que não funcionam e que eu estou fazendo o que fazem? Eles se preocupam com isso aqui, soltam bandidos. Sim, vivemos um país de polaridades invertidas, em que o Supremo Tribunal Federal se encontra, né, preocupadíssimo e promovendo a abertura de inquéritos ilegais para apurar atos antidemocráticos e soltando, né, esses mesmos ministros, soltando membros de organizações criminosas, como o PCC. Né? Quer dizer, então, pessoas que criticaram, mesmo que com todos os equívocos, enfim, não estou aqui para discutir o conteúdo, nem forma, mas, enfim, que de alguma forma expuseram as suas insatisfações, mesmo que com excessos, né, ao Supremo, e ainda se contiveram em manifestações, apenas em eventos verbais contra o Supremo Tribunal Federal, estes são presos. Já membros de organizações criminosas, do PCC, membros da alta hierarquia do PCC, esses são liberados em habeas corpus sem problema algum. Quer dizer, os ministros não coram por liberar criminosos com toneladas de cocaína traficadas e uma infinidade de mortes nas costas. Estes recebem os habeas corpus. E aí vão estragar a vida de uma youtuber, porque simplesmente dizia, como a Bárbara, com extrema inteligência, sabedoria e graça, coisas que eles não gostavam de ouvir.
Sim, sim. Então, vivemos uma situação dramática e vejo, pelo menos concebo que esse seria um dos grandes temas a serem debatidos na próxima legislatura. E também um outro tema que me preocupa muito e que vejo há poucos parlamentares se preocupando com isso, na verdade vejo apenas falando de modo mais contundente, que é o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, a quem eu prezo muito, tenho uma fraterna amizade, e que vem falando das Big Techs. E vem falando das Big Techs e do poder das grandes redes de comunicação, das redes sociais, né, de simplesmente banirem as pessoas indesejadas, digamos assim, das redes sociais. Então, fulano de tal é cancelado do Twitter, Beltrano de tal é excluído do Facebook, né? Cicrano é cancelado do Instagram, porque dizem questões, colocam em xeque determinadas ideias. Se manifestam, por exemplo, questionando a eficácia de vacinas, questionando a inexistência de testes de longo prazo e, portanto, se seria prudente vacinarmos crianças, ou seja, fazer perguntas, apenas, né, questionar, colocar em dúvida determinadas questões, já se tornou motivo de ser excluído de rede social, ou seja, essas grandes empresas passaram a ter o seu cardápio de ideias permitidas, e aquelas ideias que não são permitidas por aquela rede social, então fazem com que aquele indivíduo seja excluído, seja banido, seja silenciado, o que também me parece muito preocupante. Eu acho que é um momento da gente pensar e colocar em pauta as Big Techs, essas grandes redes. Com certeza, com certeza. Elas eram e foram saudadas, coisa de 6, 7 anos atrás, como um espaço de liberdade que surgia. E desempenharam um papel importantíssimo. Desempenharam um papel importantíssimo para as mudanças de opinião que aconteceram no país. Isso provocou uma reação da grande mídia, e foi por ter, inclusive, por ter influenciado o resultado da eleição presidencial, foi muito fortemente um trabalho nas redes sociais, nas plataformas. Isso provocou, de um lado, uma concentração dos grandes grupos de comunicação, agindo contra o presidente que se elegeu através das redes sociais, então, o seu grande inimigo, porque hoje correspondem a um espaço de comunicação muito mais amplo do que os grandes grupos de comunicação. Esse negócio dos grandes grupos de comunicação está vivendo um momento crítico. Não? Está vivendo um momento crítico. Eles estão com um problema de receita. E não é porque o governo federal não está gastando em publicidade, não. É porque as receitas fluíram para outros canais que têm mais público. Então, as grandes plataformas, por seu turno, percebendo o tamanho do seu poder, estando elas alinhadas com os interesses da nova ordem mundial, também perceberam que deveriam agir em relação a esse abuso da liberdade que estava sendo praticado, inclusive, contra o interesse dos donos destas plataformas, daqueles que as criaram, dos proprietários. Como é que nós vamos deixar que a nossa plataforma para trabalhar num espaço de liberdade que nós não queremos que essas pessoas tenham? E aí houve essa convergência dos grandes grupos de comunicação, malgrado seus interesses comerciais diversos, divergentes,
das plataformas, malgrado seus interesses diversos em relação aos grandes grupos de comunicação, mas todos eles interessados em acabar com aquele espaço de liberdade, principalmente com uma faixa de opinião que ali prosperou visivelmente acima dos demais competidores no plano das ideias, que é o espaço de conservadores e liberais. Esses são aqueles que nem os grupos de comunicação, nem o jornalismo brasileiro, outrora extraordinário, excelente jornalismo brasileiro, nem o jornalismo brasileiro, nem as plataformas, nem as autoridades da República têm o menor interesse nesse espaço de liberdade que nos foi dado, e principalmente que nós, conservadores e liberais, tenhamos destituído do poder a esquerda que dominou o país durante um quarto de século. Isso contrariou fortemente. E, na minha avaliação, o presidente Bolsonaro é apenas instrumental para os ataques que, na verdade, se dirigem contra os seus eleitores. Nós temos aqui, diariamente, em Porto Alegre, eu sou assinante do jornal, que é por necessidade de ofício, de trabalho, né? Jornal Zero Hora, para o qual eu escrevi durante 10 anos, depois escreveu um quarto de século para o Correio do Povo, que é outro jornal daqui. Diariamente, me ofende pessoalmente, digamos assim, claro que sem mencionar o nome, mas ele se dedica a ofender os eleitores do presidente da República. Não consegue nem esconder isso. É a barba que é desprezível em matéria de cidadania. São as pessoas que elegeram e que ainda apoiam essa coisa monstruosa, esse horror, que é o presidente da República. E é o dia inteiro isso. Sim. Na primeira e última página não tem outro assunto que não seja esse. Mas, então, o combate, na minha opinião, é guerra cultural e enfrentamento que a esquerda sempre fez, só que sem adversário, contra essa coisa surgente e emergente, que é uma prevalência política que se manifestou em 2018 de conservadores e liberais a ponto de furar o esquema e o projeto de poder em curso. Então, esse é um ponto, da minha perspectiva, o que aconteceu na nossa atualidade política. Agora, voltando ao assunto que tinhas levantado antes, a questão das instituições da República. Se tu tens um modelo institucional que obriga o presidente da República para poder governar, ter maioria parlamentar, tal o poder que tu dás ao Congresso, que o Congresso se auto-outorgou, ou se deu pela Constituinte, na Constituinte, que tu obrigas a ter, e aí tu começas a multiplicar o número de partidos, por determinação do Supremo Tribunal Federal, lá atrás, 2010, 12, por aí. É por ali que ele faz aquele... ele considerou a época inconstitucional a cláusula de barreira. Uma justificativa idiota de que estávamos diminuindo o espaço de representação das minorias. Então, abre espaço para a representação das minorias. E os partidos foram surgindo. Aí o que faz o Supremo Tribunal Federal diante de um quadro já de instabilidade política permanente? Agravado. Instável já era, agravado. Passa a proibir o financiamento privado de campanhas eleitorais, tornando o financiamento público, ou seja, ei, pessoal, tem dinheiro do Estado, tem dinheiro do governo, tem dinheiro da população para financiar partido. Quem vai querer, quem vai levar? E os partidos, o número de partidos, cara. Sim, isso é a tempestade perfeita. Isso é a tempestade perfeita para atrair os mal-intencionados. Os mal-intencionados. Então, nesta insanidade, quem se eleger presidente da República agora, em outubro, seja quem for, terá que formar maioria parlamentar. Senão, ele não consegue governar, como não aconteceu na prática com o Bolsonaro nos primeiros 2 anos, porque ele resistiu. Ingenuamente, ele disse, não, eu mando o projeto, o Congresso, se quiser aprovar, aprova, faz o que quer. Não
estava errado, ele tinha que negociar mesmo. Quem quer que se eleja presidente da República vai ter que negociar com o Centrão, porque se eleger alguém de esquerda, vai negociar como já negociou com o Centrão. Sim, quando observamos toda a trajetória do governo Lula e do governo Dilma, foi de íntima relação com o Centrão. Sim, então, é impossível a qualquer um governar sem dialogar com o Centrão. Com a maioria. Sem dialogar. Porque só tem minoria. Então, eles juntam todos, formam uma maioria que vai compor a base de apoio de quem estiver no poder. E os partidos estão aí para esse fim. Terão, eventualmente, aí seus candidatos, etc. Para fazer encenação, para fazer bancada. Mas lá na frente, eles vão se compor e formar um bloco bastante sólido com quem? Porque se não fizer esse acordo, vai fazer maioria com os anjos do céu. Vai compor maioria com os santos do Senhor. Mas não com o deputado federal, nem com os senadores. Sim. Então, o cara que começa a cantar de galo, dizendo que vai ser presidente, que não faz acordos com o Centrão, que isso, que aquilo, é um ingênuo. Tão ingênuo quanto foi o presidente ao imaginar que sim, seria possível convencer as pessoas porque ele tinha uma plataforma vencedora na urna, na eleição. Se elegeu com uma plataforma para fazer isso. Aí, quando foi tentar fazer, não. O presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado, eles ofereciam um cardápio para as bancadas escolherem qual que eles queriam ter prerrogativa de se opor em primeiro lugar para impedir a aprovação. Sim, é uma situação na qual o fenômeno da presidência envolvendo, né, a chamada coalizão, né, um sistema de coalizão no Congresso, né, a busca de coalizão no Congresso, no Brasil se tornou algo dramático, porque o desenho institucional ele concentra inúmeros poderes ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal, ou pelo menos nos arranjos práticos em que a letra constitucional se fez, né? E temos uma presidência que está absolutamente fragilizada, a ponto de um ministro do Supremo Tribunal Federal, em congresso realizado em Portugal, confessar que vivemos, na prática, um semipresidencialismo. Quando Dias Toffoli, lá em Portugal, vai proferir lá a sua palestra, menciona que se chegou no plano prático a um semipresidencialismo, porque o presidente, ele muitas das vezes é quase que uma figura decorativa, ele não consegue plasmar em ações concretas as suas intenções e para as quais ele foi eleito e recebeu milhões e milhões de votos. É um governo que se encontra obstaculizado, que se encontra podado de todas as formas, podendo fazer ali pontualmente alguns avanços, a lei da liberdade econômica, algumas modificações tópicas para a melhoria do ambiente de negócios, mas temas de maior impacto na vida nacional foram totalmente barrados. A começar pelo próprio combate à pandemia, né? Em que o Supremo Tribunal Federal promoveu ali uma subtração de poderes do governo federal e os espraiou por prefeitos e governadores que se revelaram verdadeiros tiranetes, né? E promovendo ações que só seriam possíveis em estado de sítio. E qualquer prefeito aí de cidade do interior está ali promovendo atrocidades e cassações de direitos que em estado de sítio já seriam problemáticas, né? Isso aí é que me levou a ter aquela primeira perspectiva
de que estamos diante de uma síndrome autoritária cometendo algumas autoridades, valendo-se do ambiente da pandemia. Mas, posteriormente, isto avançou no plano das instituições para uma clara situação de tirania em instalação, quer dizer, sob diversos aspectos operando, mas se nós não viabilizarmos, se a sociedade não entender, porque, olha, eu, como eu te disse, falo sobre isso há 40 anos, tá? E eu percebo claramente que quando se fala em problemas institucionais, o pessoal se desinteressa. Isso aí parece que tu está falando de um assunto que não, irrelevante. Se para algo serviram esses últimos anos, foi para mostrar para a sociedade que instituições são importantes, sim. Agora, a questão de como levar esta mensagem para que a sociedade faça a sua escolha ou oriente, tome decisões de voto com base nessa informação, nesse conhecimento, isso é um outro trabalho que, na minha opinião, vai levar mais tempo. Eu não sinto que haja compreensão suficiente para as pessoas entenderem ou se perguntarem o que aconteceu com quem os últimos presidentes, aliás, desde Getúlio Vargas para cá, aqueles presidentes que não perderam ou não tiveram respaldo da maioria parlamentar. O próprio Getúlio, Café Filho, Jânio Quadros, João Goulart, Collor de Mello, Dilma Rousseff, Temer e Bolsonaro agora. Bolsonaro está lutando para segurar o mandato, porque a possibilidade de não concluir o mandato, tomar um processo de impeachment, dar um tiro na cabeça, pedir as contas, se fazer de louco e ir embora, como o Jânio Quadros. São as alternativas que ficam para aqueles que não conseguem. Claro, vai ter governo daqui a 4 anos. Eu espero que o atual presidente se reeleja, vamos deixar aqui bem claro, eu tenho posição a respeito disso. Sim, eu também quero deixar registrado aqui também, nesse sentido, a minha posição. Quero que o Bolsonaro seja reeleito. E vai ter que fazer acordo com a maioria parlamentar. A diferença é que, enquanto alguns compõem maioria parlamentar com o Centrão para fazer negócio, o presidente Bolsonaro compôs maioria parlamentar com o Centrão para poder governar, não para que o Centrão faça negócio. Daí que a própria base dele com o Centrão não é lá tão sólida assim, porque o Centrão se habituou, inclusive, né, ao longo dos anos, a negociar muitas vezes deputado a deputado, daí o mensalão. Lá atrás, o mensalão já foi um sinal de que tinha que largar o dinheirinho na mão do cara todo mês, porque aí era um acordo pessoal, não é mais um acordo com o partido, com a bancada, dá o ministério tal, e tem uma bancada do partido da base do governo, mas isso é uma insanidade, gente. Isso é uma insanidade. O normal da regra do jogo, e aí vai a minha convicção política, imagino que seja a tua, já que tu concordas com o príncipe Felipe, é que a maioria parlamentar é que tem que fazer o governo. Sim. Com a mudança da regra do jogo, para que não seja o governo que tem que buscar depois do eleito, é a maioria parlamentar eleita que faz o governante, num sistema de eleição parlamentar que não é óbvio, com esse sistema não dá, porque esse sistema está nisso que vemos, mas com voto distrital, que eu sou inteiramente a favor do voto distrital. Eu acho que o voto distrital ele passa uma vassoura, faz uma mudança radical no perfil do Congresso Nacional, porque acaba com a possibilidade que hoje tem o deputado que faz voto aqui, mas se ele perder os votos aqui, ele vai buscar voto lá. Quando ele sai de Brasília, ele vai se reunir com companheiros, mas que trabalham para ele,
aqueles que o ajudam na eleição, ele não encontra o povo, ou vai conversar com seus eleitores. Mas o voto distrital, quem é eleito é representante do distrito, assim como o prefeito de uma cidade é representante da cidade e vai ser cobrado por quem votou nele, por quem não votou nele, por quem não gosta dele, com quem é inimigo da família dele, com quem brigou com a mulher dele na loja. Entendeu? O prefeito recebe cobrança de todo mundo e o deputado representante de um distrito, ele é cobrado por todo o distrito, porque ele é o único representante do distrito. E ele não vai sair a passear por outros municípios. Ele, quando sai de Brasília, ele vai posar e vai pegar o carro dele e vai para o distrito dele, e vai estar encontrando com ele, com pessoas a quem ele representa. Veja a diferença que isso faz, o quanto isso corta as asas. E com o voto dentro do distrito, tu ainda pode ter a cláusula do confirmação do mandato ou da ação do mandato. Sim, esse sistema permite o chamado recall, né? Portanto, eu acredito que a mudança de sistema, É o nome a que se mudança dá, de sistema de proporcional, a mudança de sistema de proporcional para distrital ou distrital misto, né? Eu acho que é um dos grandes temas a serem discutidos para a melhoria da democracia brasileira, porque o atual sistema ele promove um divórcio entre a vontade popular e o parlamentar, até porque o parlamentar, como ele foi eleito com votos que não foram dados a ele, mas aos colegas de legenda, ele, na verdade, nem sabe a quem prestar contas, porque ele não sabe quem o elegeu, né? Porque ele é eleito com uma maçaroca de votos que foram dados de modo pulverizado àquele partido. E outro ponto que você coloca, que eu acho que é absolutamente fundamental, é o Brasil começar a reconhecer que o presidencialismo não deu certo aqui. É necessário um diálogo maduro, um diálogo sem paixões, né? E pensado não para ser colocado a curto prazo, mas daqui a 1 ou 2 governos, né? Uma alteração do sistema, para que tenhamos um parlamentarismo que se revela muito mais administrável, se revela muito mais estável e que consegue compor conflitos de modo muito mais interessante, porque o presidencialismo no Brasil ele se mostrou uma verdadeira catástrofe, né? Nós temos uma tragédia política com uma sucessão de presidentes que não terminam mandatos ou que são atormentados ao longo dos mandatos, né? Onde o impeachment quase se consuma, e a própria redemocratização do Brasil já nos brindou com 2 impeachments. Quer dizer, isso mostra que o presidencialismo brasileiro está completamente desfuncional, né? Então, isso também eu acho que é um grande debate a ser levado ao parlamento, que a próxima legislatura possa debater estes temas, né? Agora, muito me preocupa, e aí eu queria... Já vamos avançando aqui a quase 1 hora de bate-papo, e o Instagram, às vezes, costuma cancelar, né, encerrar contra a nossa vontade a live. Às vezes, quando bate 1 hora, ele derruba a live. Se isso ocorrer, já pedimos desculpas aqui àqueles que nos assistem. Mas um outro tema que eu acho que é importante a gente pensar é o próprio sistema aí operacional, e recolocar no debate algum tipo de aperfeiçoamento das urnas eletrônicas, porque é inadmissível que uma grande democracia como é o Brasil, pelo menos como se espera que seja, né, tenhamos aí um sistema operacional que não comporta recontagem de votos, né?
Então, a despeito de ter sido soterrado no Congresso a PEC que colocava a impressão de voto, né? Constrangedoramente. Inclusive com a atuação dos ministros da Suprema Corte, né? Intensa, pressionando os parlamentares, quer dizer, uma coisa grotesca, absurda, mas me parece que aí superadas as paixões, né? Já que Bolsonaro não poderá ser reeleito, né? Portanto, essa ebulição, essa paixão já não estará mais contaminando o debate político nacional. Eu acho que a próxima legislatura ela deve recolocar o tema em discussão, até porque no passado, vamos lembrar, o voto impresso ele foi aprovado pelo Congresso, quando não haviam as polarizações. Sim. Ele foi aprovado pelo Congresso, o Supremo Tribunal considerou inconstitucional e disse que aquele tema deveria vir por PEC e não por lei ordinária. Aí, quando foi feita a tentativa de PEC, aí o momento político já era outro, e aí o voto impresso passou a ser algo abominável, que seria um retrocesso na democracia brasileira, etc, etc, etc. Quer dizer, de modo que me parece que qualquer sistema eleitoral ele tem que ser um sistema como a mulher de César. Não basta ser honesto, ele precisa parecer honesto. Ele precisa ser conferível, auditável, né? Uma recontagem de votos é necessária, o que no nosso sistema não existe. Então, acho que esse é também um outro tema, né? Parlamentarismo, melhoria do ambiente partidário, recontagem de votos. Ou seja, acho que temos aí um conjunto de demandas de aperfeiçoamento da nossa democracia muito grande, né? Quais seriam, na sua opinião, além destes temas políticos, outros temas que seriam importantes de serem levados a uma grande discussão na próxima legislatura? Bom, eu acho que uma coisa que para nós é importante fazer, na minha avaliação, é reduzir o poder do Supremo Tribunal Federal e alterar a forma de suprimento das cadeiras. Não precisa mais de 11, se for apenas para ser Suprema Corte. Não precisa mais de 11. Mas temos um problema de que esse perfil aí ele ainda vai persistir por algum tempo. Tem que se possa melhorar esse quadro. A possibilidade de que o Bolsonaro perca essa eleição, que o Lula ganhe, para a qual eu não acredito, né? E que o Lula venha indicar mais 2 ministros, bom, aí é de comprar passagem realmente e ir para o Uruguai, para um país. Sim, aí me parece que é aquela frase do Roberto Campos, que dizia que a saída para o Brasil era o Galeão, né? Era o Galeão. Era o Galeão ou o Cumbica. Aí era como conta do espaço. Né? Então, essa questão do perfil do Supremo Tribunal Federal e a forma de compor os quadros da Corte são, na minha opinião, um tema relevante. A urna eletrônica, nós temos aqui no Brasil o Tribunal Superior Eleitoral, e o próprio Tribunal Vizinho. Ele criou aquilo que eu chamo de a ordem dos guardiões da urna eletrônica sem impressora. É um colegiado que eles são como aquelas ordens medievais, né? Do Santo Grau, uns guardavam o Santo Grau, eles são os guardiões da urna eletrônica. E quem não confia nos guardiões da urna eletrônica está cometendo hoje no Brasil um crime. Está sujeito realmente a ser tratado como malfeitor. E sujeito a ser tratado como malfeitor pela Suprema Corte do país. Porque ele não acredita nas urnas que eles guardam. Não tem confiança, não são confiáveis essas urnas. Tu não podes dizer isso.
é outro dos nossos disparates que foram criados. Algumas coisas, algumas verdades no Brasil, Rodrigo, foram estatizadas. No Brasil, com tanta estatização e tanto estatismo, acabou estatizando algumas verdades. Estão saem fora do palco das discussões. Aí a rede social vai ter tirado o ar, vai te cortar, punir, sancionar. Isso tudo foi estreitando o nosso espaço de liberdade, que tu não pode contrariar os caras. Às vezes eles não podem ser contrariados. Eles acreditam, será que eles acreditam mesmo? Que eles se credenciam aqueles rapapés e aquelas cortesanias que ouvem daqueles que buscam a corte em busca de justiça ou injustiça? Será que eles acreditam que aquilo vale quanto pesa, vale quanto é dito aquilo, e que a sociedade tem que fazer o mesmo? Eu aqui em Porto Alegre tenho que tratá-los da mesma forma, exaltando o brilho de suas inteligências, a lucidez das suas decisões e dos seus julgados? Será que é isso? Todo esse frufru de corte que eles esperam da nação depois de vê-los fazer o que fazem? Não faz sentido. Não faz sentido. É uma situação que, enfim, isso seria tema, e aí desde já fica o convite, né, para uma próxima live, onde a gente possa conversar um pouquinho sobre as razões disso tudo, né? Porque nós estamos pagando o preço de décadas de domínio cultural da esquerda, né? Ou seja, todo esse desarranjo institucional, né? Toda a decadência cultural brasileira, né? Toda a dinâmica dos esgarçamentos do tecido social, elas são fruto, né, das políticas deliberadas que vêm sendo implantadas há décadas no Brasil, né? Então, nós temos problemas de toda sorte, né? Problemas de ordem jurídica, constitucional, que se retroalimentam com as práticas patrimonialistas, que influenciam a sociedade e degradam a representação política, as instituições, e no meio disso tudo, o campo fértil para esses comportamentos tirânicos que vão sendo cada vez mais robustos por parte da Suprema Corte e pela covardia dos nossos parlamentares, né? Porque muitas das vezes o parlamento, né, tanto o Senado quanto a Câmara, poderiam tomar medidas, tomar posições, firmar posições, e não tem feito, tem abdicado, né, das suas competências, e o próprio executivo que se encontra completamente amordaçado, né? Então, vejo no processo eleitoral que se avizinha em outubro a oportunidade de conversarmos aí grandes temas, né? Grandes temas. E é um momento perigoso para a nação. Que não fique, esse final já do programa, como disseste, que não fique uma ideia de desesperança, de desalento. Pelo contrário, todos os temas que nós tratamos aqui foram trazidos por ti, tenho certeza, e por mim, mostrando todas as potencialidades que estão aí, num plano acessível, está ao alcance das mãos dos cidadãos, mediante processos de esclarecimento, com a potencialidade de realizar o sonho todos de um país democrático, de um país livre, de um país estável, de um país próspero e de um país respeitado e respeitável. Está aí.
Outros temas mais podemos trazer. Separar, pelo modelo que mencionaste, chamado normalmente de parlamentarismo, separar a chefia de Estado da chefia de governo e da administração, porque isso é outra conjunção canal absolutamente equivocada que temos no Brasil, imprópria, escandalosa, que é entre o governo e a administração pública. A administração pública tem que ser autônoma, permanente, ela não pode ser uma máquina burocrática partidária. Se tornou. Um quarto de século de esquerda nos deu a administração pública que temos no país. Entra um ministro numa pasta e, e já baixam. Cobras venenosas vêm para baixo da mesa dele. É exatamente isso. É a realidade, né? Por que isso? É por causa dessa história. O chefe de governo é chefe da administração também. Então, Sim, como não há uma separação entre chefe de governo e chefe de Estado, todas as questões se confundem, né? Todas as questões elas ficam embaralhadas. E aí Sim, é a receita do fracasso, a receita do desastre. Né? Lembra, a política exterior do Brasil era determinada pela Secretaria de Relações Internacionais do PT. Não era pelo... Lembra disso? Nós vimos acontecer. Né? Então, é a partidarização da máquina pública, que levou a ideologização dentro das universidades na proporção que levou. Espalharam-se universidades no país, o que é muito bom, e encheram-se as universidades de companheiros. Então, hoje, com a esperança de formar uma intelectualidade da esquerda, não conseguiram formar coisa alguma, conseguiram formar militantes. Sim. Porque a intelectualidade da esquerda no Brasil, eles já foram muito melhores. Sim. Eu quero também aqui reforçar isso que você colocou. Eu acho que nenhum desses temas são razões para desesperança. Né? Eu acho que são temas extremamente relevantes e hoje já há um público, né, e um eleitorado liberal e conservador que consegue compreender essas questões. E o momento é extremamente propício justamente para que, nesse processo eleitoral, a gente consiga encandecer essas pautas e eleger uma bancada que seja capaz de, na próxima legislatura, levar esses debates a cabo no parlamento, né, tanto na Câmara quanto no Senado, e ajudar positivamente a reestruturação do país nesse sentido. Né? Eu já estou aqui, olhando aqui, estamos já cruzando aqui 1 hora de bate-papo, estou olhando o reloginho que tem aqui em cima. Eu estou com medo até que o Instagram daqui a pouco nos cancele aqui, nos derrube a live, mas eu queria desde já reformular o convite para que daqui mais algum tempo a gente tenha uma segunda rodada nessa conversa que foi tão gostosa, que foi tão agradável, a qual fiquei tão honrado, e quero que você, então, aí nos brinde com as suas palavras finais, as suas considerações, para a gente poder encerrar. Bom, renovar o meu agradecimento pelo convite, dizer que concordo plenamente contigo, foi muito bom te conhecer assim como estou te conhecendo, ouvir-te. Já te lia há bom tempo, volta e meia publico textos teus no meu site. Né? E temos percebi, claro, uma grande sintonia de... Por isso fiquei muito feliz quando tu fizeste contato e me convidaste para conversarmos aqui hoje. Né? Quero saudar aqueles que estão nos assistindo, reiterar aqui a minha confiança, a minha fé. Eu tenho 77 anos, e estou bem ativo na área da produção intelectual, exatamente porque tenho esperança. Eu preservo a esperança, preservo o amor a este país. Eu sei o quanto o Brasil vale no mundo e o quanto o Brasil vale ao mundo, e por isso mesmo, porque tantos olhos se voltam cobiçosos para cá, nós ganhamos esta
preciosidade que é o Brasil nas mãos do Senhor, né? E devemos confiar nele, né? E rezar para que ele nos proteja de todo o mal. Porque o mal realmente está às portas, está ativo, e nós somos os agentes que devemos enfrentar isso, colocar as coisas nos seus devidos eixos. Por amor ao Brasil, por amor ao seu povo, por amor à nossa cultura, à nossa tradição, à nossa história, por respeito àqueles que fizeram esta pátria e por amor a Deus. Muitíssimo obrigado, Cugina. Um fortíssimo abraço e certamente na minha próxima viagem ao Sul, faço questão de visitá-lo para que a gente possa ter uma outra prosa aí pessoalmente. Muitíssimo obrigado, uma boa noite para você e muito obrigado a todos aqueles que nos assistiram. Forte abraço. Obrigado, abraço.